bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, um programa que leva a boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional. Já aqui conosco, né, o pedagogo Richard José, não é isso? Daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre um importante tema, né, que é a questão da capacitação dos profissionais da educação inclusiva. Então você aí, que é mãe de crianças com deficiência, né, fica aí atento e ele vai falar sobre todas essas questões. Será que os profissionais e os professores são realmente capacitados para estar lidando com crianças, alunos com deficiência? Vamos saber daqui a pouquinho com Richard José. Vai um grande debate hoje sobre essa questão da capacitação dos profissionais na área de inclusão. Boa noite, Zerenides, boa noite, Janete. Boa noite, Cícero, boa noite, Janete, e a todos os telenautas que mais uma vez estão com a gente, né? Nesta terça-feira, começando um pouquinho mais tarde, mas a gente agradece a paciência de cada um que nos aguarda aí. A gente também pede para vocês continuarem aí, né, com a presença de vocês, que é muito importante para nós, né? E como Cícero já falou, hoje nós temos um convidado, né, muito especial para a gente, que ele é da área da pedagogia e vem falar um pouco para a gente como é que se dá essa formação de professores, né? E como esses professores, eles são capacitados para estar trabalhando, né, no contexto escolar, a educação inclusiva, né, crianças com deficiências, enfim, ele vai estar esclarecendo muita coisa, né, tirando dúvidas, então fica com a gente. Se quiser, pode mandar perguntas, que ele está aqui prontamente para responder a todas, ok? Então, boa noite, Richard, e seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Boa noite, Zerenides, igualmente. Dá boa noite, nós telenautas, dá boa noite a todo mundo, né, que teve a paciência de estar aguardando a gente, né, o começo do programa, né, dizer que é um prazer novamente você estar abrindo as portas para a Psicologia no Ar. E dizer também que hoje é um debate muito, muito legal, principalmente porque vamos falar de professor, vamos falar de uma formação da base, né, que ela é muito importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, hoje vai ser muito legal falar também, né, que o Psicologia no Ar tem o WhatsApp, né, o 88-9609-4408. Então, você pode estar mandando as perguntas também, né. Dar boas-vindas ao Richard, né, dizer que é um prazer tê-lo no nosso programa e dizer que é muito interessante o que você vem trazer, né? E que tenho certeza que profissionais da área podem estar atentos agora, né, ao que está para acontecer no programa de hoje. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Janete. Será um prazer. E a gente já aí junto conosco, né, na audiência do programa Psicologia no Ar, nos acompanhando Camila Pires, ela que foi a entrevistada da terça-feira passada, que falou sobre a questão também falou da questão dos transtornos alimentares. Fugiu um pouco da memória, mas Camila está aí, ela diz aqui que cheguei, já está acompanhando aí o programa Psicologia no Ar, e já vamos iniciar aqui, Richard, com uma pergunta, né? Como tem sido a formação dos professores das classes regulares para lidar com alunos com deficiência? Como tem sido? Primeiramente, meu boa noite a você, Cícero, Janete, Zerenides. Agradecer o convite que foi formulado para vir falar um pouco de um tema que é muito importante hoje, principalmente para as crianças, é importante para a educação, é importante para os pais, para os professores. E, enfim, é um tema que está trazendo uma nova roupagem para a educação brasileira, para a educação de forma, a partir da base, que é a construção da cognição, é a construção do desenvolvimento cognitivo das crianças.
Então, respondendo a sua pergunta, a questão da formação hoje para os professores é ainda um pouco, vamos dizer assim, restrita. Não há uma formação específica ainda em universidade, um curso de formação específico para a educação inclusiva. As universidades ou algumas instituições de nível superior estão trazendo os cursos de pós-graduação em educação inclusiva, mas a formação da graduação em si ainda não tem fortemente, principalmente aqui na nossa região. E esses cursos de pós-graduação que são oferecidos que estão buscando dar esse suporte a alguns professores que se inscrevem. O que a gente vê é que os professores eles estão um pouco carentes dessa formação, carentes dessa qualificação. E para isso é fundamental que as universidades, que os gestores públicos, eles abram essa qualificação, essa capacitação de seus professores da rede municipal, seja da rede estadual, justamente visando que o atendimento à criança que tem deficiência, possa ser bem atendida na escola, que esse é o objetivo fundamental. Então, alguns, por exemplo, as escolas que trabalham com a formação, o curso normal em nível médio, hoje eles já trazem uma disciplina de educação inclusiva, visando justamente preparar esses professores para atendimento à educação inclusiva, à criança deficiente. No caso, Richard, no município não existe assim, uma política que dê a oportunidade aos professores para essa questão através da Secretaria de Educação, olha, a formação, seja até mesmo à distância? Uma formação a nível assim, que venha capacitar, que venha trazer uma formação continuada, uma formação em nível de, vamos dizer assim, uma especialização, não tem, os municípios não oferecem. Mas, por exemplo, o município de Cajazeiras, já há alguns anos atrás, e esse ano também, ele traz a coordenação de educação inclusiva na Secretaria de Educação. Inclusive, uma das coordenadoras é a professora Francisca Jorge, qualificadíssima nesse assunto de educação inclusiva. Ela é muito qualificada, ela é muito estudiosa, inclusive ela tem especialidade na área de educação inclusiva. E ela, como coordenadora, vem tentando fazer as formações continuadas. São formações que acontecem, acredito que mensalmente, com os professores que trabalham na área de educação, de atendimento educacional especializado. Aqui no município, praticamente quase todas as escolas, eles têm a sala de atendimento educacional especializados e nessa sala tem os professores que fazem esse atendimento aos alunos. Alguns desses professores tiveram, se eu não me engano, foi um curso que fizeram, não me lembro o ano, e acho que foi 1 ano e um e meio, um curso que foi feito online, mas um curso que deu para qualificar esses professores. Infelizmente, nem todos os profissionais da educação foram qualificados. Eu vejo que sim, que a coordenação aqui em Cajazeiras de educação inclusiva está buscando esses mecanismos, tentando fortalecer, tentando qualificar os profissionais. Claro que isso é uma luta que eles têm que encampar junto com os gestores, para que os gestores possam atender às demandas. Infelizmente, não é suficiente apenas que um número reduzido de professores tenham uma certa qualificação para a educação inclusiva. Até porque quem lida com uma criança com deficiência não é só o professor que está na sala de atendimento educacional especializado, mas sim todos os professores, porque o aluno com deficiência, ele vai para a sala de ensino regular. Então, é interessante que todos os profissionais estejam preparados para atender essa demanda, que é cada dia crescente na nossa educação. É verdade, Richard. E, assim, quando você prepara o professor, você também está preparando o professor para lidar, além daquele comportamento da criança com deficiência, que a gente sabe que é difícil, não é qualquer profissional que é capacitado para trabalhar com a criança com deficiência, como esse profissional também, ele torna-se capacitado para estar orientando os pais, porque muitas vezes os pais, eles não sabem lidar com a deficiência do próprio filho, né? E quando ele põe numa escola regular, ele quer encontrar alguém que seja realmente capacitado e que compreenda aquela criança em sua deficiência, né? E que de forma também venha orientá-lo a como está entendendo melhor, né, a respeito disso. Eu falo dessa forma porque eu escutei um depoimento de uma mãe que ela me trazia justamente essa angústia de não, assim, ela compreendia pouco aquela situação
né, porque aquilo era novo para ela, aquele tipo de deficiência que ela estava lidando com o filho dela, né, e quando ela chega na escola, que ela não encontra aquele profissional não capacitado, né, fica mais difícil ainda, né, assim, nesse sentido. É verdade. Os pais hoje, eles têm esse cuidado, essa preocupação. Muitos deles, como você bem colocou, não conseguem lidar com a própria deficiência dos filhos. E hoje a escola, queira quer não, é uma porta de entrada para os problemas praticamente que existem na nossa sociedade. Os governantes, eles não têm uma preocupação maior, é tanto que a educação inclusiva, ela já é tratada há décadas, 94, a Declaração de Salamanca, que é o marco histórico das discussões em relação à educação inclusiva, foi o pontapé inicial, e isso aí fez com que os presidentes, os países, tivessem essa preocupação com essas crianças deficientes que estavam sendo excluídas da sociedade e excluídas também do contexto educacional. E isso, o que acontece? Os governantes, no caso do Brasil, os nossos governantes não têm a devida preocupação. É tanto que a educação inclusiva do Brasil acontece de paraquedas. Então, o governo joga a proposta de paraquedas sem preparar os professores para receber essa demanda de alunos. Porque não é só jogar o aluno, não é só inserir o aluno na escola. É preciso ter todo um trabalho, é preciso ter toda uma formação inicial. Muito interessante isso que você traz. O nosso diretor ali já está dizendo que é hora de chamar os comerciais. Então, você não sai daí, que essas informações que o Richard está trazendo, ela é muito importante. E daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, é 3 minutinhos, ok? De volta com o programa Psicologia no Ar. Estamos aqui com um bate-papo descontraído, né, com Richard José. Ele que é pedagogo, também professor, né? Está dando uma aula aqui, né, de como formar os profissionais para atuar nessa área inclusiva, né? Já conosco aí, acompanha o programa ao vivo aí, Tamara Bezerra, né? Ela diz boa noite aqui. Também Brenda Pontes, né, que tem uma pergunta, daqui a pouquinho, Brenda, a gente vai estar fazendo a sua pergunta aqui para Richard. E Micaele Fabrízia, né, ela diz, Richard é um grande professor, né? Abraço Micaele. Um abraço a Micaele, uma colega de trabalho também, lá no Colégio Nossa Lourdes, uma grande profissional. E é uma satisfação a gente ter esse conhecimento dos colegas de trabalho. Tem alguma pergunta, Janete, já aí para passar? Não, por enquanto ainda não. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que é de uma mãe muito preocupada também com essa questão, porque ela tem uma criança, Richard, que é autista, né? E ela veio falar aqui, né, um pouco do que ela passou. Deixa eu passar aqui. Como ela mandou um áudio, eu vou tentar passar aqui pelo microfone, né, para a gente ver aqui o que é que ela diz. Falhas. Faz parte. Infelizmente, Cícero, faça a sua pergunta enquanto a gente... Né? Então, Brenda Pontes, ela pergunta aqui, Richard, que recursos metodológicos o professor deve usar para trabalhar com crianças com deficiência? Pergunta da Brenda Pontes. Boa noite, a Brenda Pontes, uma pergunta muito interessante. E assim, Brenda, o que a gente pode dizer é que os recursos são diversos,
né? Cada situação, cada deficiência geralmente requer alguns tipos de recursos metodológicos. Para as crianças com deficiência, muitos desses recursos são os recursos que trazem a ludicidade, ou seja, aquele que traz a criança brincar, com que ela possa se sentir prazerosa nessa aprendizagem, porque a gente trabalha na educação, atendendo o aluno na sala de ensino regular, e esse aluno precisa ter uma aprendizagem, se não igual, mas tem que ter aprendizagem no aspecto cognitivo, no desenvolvimento motor. E aí, recursos como os jogos, existem dominó para lidar com crianças que têm deficiência física, existe outros jogos que são para lidar com crianças que têm deficiência visual. Então, são infinitos os jogos. As histórias, o livro sensorial, que é um livro muito interessante, é um livro muito dinâmico, que ele pode ser produzido também pelos professores. Então, são vários recursos, não existe um recurso específico para lidar. Cada necessidade, cada deficiência vai exigir um recurso mais específico. O deficiente visual, como eu falei, esse tem alguns recursos mais direcionados à deficiência visual. Alguns deficientes que têm limitações físicas, existem também alguns recursos que vão auxiliá-los, por exemplo, a conduzir, manusear um lápis, a manusear um computador. Então, os recursos, não existe um recurso, então são vários. As situações que vão adequando essa necessidade. Agora, em termos de recursos pedagógicos que trazem a parte cognitiva, os jogos são muito fantásticos para as crianças. Por exemplo, crianças que são autistas, a música. Enfim, não existe são vários recursos, Brenda, que podem ser usados e que trazem uma aprendizagem significativa ou uma interação significativa para essas crianças com as demais crianças que não têm alguma deficiência ou alguma limitação. Legal. Isso é interessante, né? Porque, assim, se busca uma evolução na educação, se busca fazer melhor, né, na educação, e a gente busca sempre o melhor para a gente e, consequentemente, para os outros como profissional. O professor, né, as pessoas que estão à frente da educação, que eles tentam ter esses projetos, né, tentam colocar, além da teoria, tentam colocar na realidade nas escolas, né? E aí muitas escolas começam a receber esses projetos, né, e começam a aderir isso. E fazem aquela sala linda, lúdica, para tratar realmente a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, que chega e tem uma certa limitação e que necessita daquela espécie enfim, de educação. Né? E aí essa escola, ela fica com essa falha do profissional, não poder estar lidando com aquilo e acaba fechando aquela sala, né? Então, o que é que você tem para falar sobre isso? Assim, o que é que pode ser feito para que isso seja mudado, né? Para que essa escola ela abra essa sala e realmente aposte nos profissionais para estar mudando a realidade dessas crianças? Olha, primeiramente a gente precisa analisar que a educação inclusiva, ela exige uma série de modificações, de transformações, tanto no aspecto físico das escolas, como no aspecto didático-pedagógico. Ou seja, é preciso entender como deve se trabalhar. A questão física, a questão do espaço que é criado, que é a sala de atendimento educacional especializado, algumas pessoas ainda acreditam, pensam, imaginam que essas salas são salas para justamente tratar crianças com deficiência, mas nada a ver. As salas de atendimento, elas servem apenas como um apoio para a criança e como também um apoio para aqueles professores, porque a criança na escola, ela não é para estar na sala de atendimento educacional especializado, ela deve estar na sala de ensino regular, ela deve estar junto com as outras crianças e não isolada. Ela vai ter um momento que ela vai para essa sala de atendimento apenas para um momento de acolhimento do professor, o professor de atendimento educacional especializado, é uma forma de tentar buscar a socialização do aluno, tentar fazer algum trabalho com ele durante um tempo muito restrito. Geralmente o atendimento ele dura em torno de 1 hora e até menos vai depender de como o aluno está se comportando.
Na verdade, o aluno precisa estar na sala de aula. Então, essas salas de recursos, elas servem apenas como um apoio, um suporte, tanto para o aluno como para os professores. As escolas precisam se adequar na questão de rampas, na questão dos equipamentos que devem ser utilizados para algumas crianças, as crianças que possuem alguma deficiência, principalmente física, o deficiente, aquele que tem deficiência visual, o cadeirante, ele necessita de um ambiente que seja propício para ele. Por exemplo, ainda tem escolas aqui que o aluno não tem acessibilidade. As escolas, as salas são feitas num andar de cima e não tem nenhuma acessibilidade. Então, se naquela escola, como é que ela vai receber um aluno com deficiência? Um cadeirante, por exemplo, como ele vai chegar, vai levar, vai ser conduzido nos braços? Então, a ideia da educação inclusiva é fazer com que essas dificuldades sejam rompidas. As escolas precisam se adequar, precisam se preparar para atender essa demanda. Não pode excluí-los de maneira nenhuma. E aí, quanto aos profissionais, a gente tem, como eu estou dizendo inicialmente, eles precisam qualificar, eles precisam buscar também leituras. Não adianta ficar esperando somente que os gestores, como eu disse a vocês, a Cajazeiras vem já numa demanda muito boa. Nós tivemos uma coordenadora anterior de educação inclusiva, Keilane, que é também uma profissional competente, qualificada para trabalhar com esses alunos, para trabalhar com os professores. Então, há formação, mas só essa formação é suficiente para preparar o professor para atender os alunos? De fato, não. É um pouco, muito restrito. É preciso mais. É preciso realmente que os governos pensem em projetos que possam oferecer aos professores realmente mecanismos e condições de atuar, de tentar atender as demandas. Ainda se encontra, por exemplo, professores que resistem à educação inclusiva. Para você ter uma ideia, muito ainda se fala, os professores hoje tem uma dificuldade grande de entender que deficiência o aluno tem, como, por exemplo, um aluno que ele é um pouco, vamos dizer, indisciplinado, aquele aluno que é danado, que não para na aula, que conversa. Alguns professores já taxam logo, rotulam logo o aluno que ele tem TDAH, que ele é um aluno deficiente, onde na verdade não é, às vezes é só uma falta de limite, é só uma forma metodológica como o professor está trabalhando. Então, o professor precisa buscar metodologias, entender como funcionam essas metodologias para poder aplicar no dia a dia com o aluno que tem a deficiência, e não só com o aluno que tem a deficiência, porque não adianta também jogar o aluno deficiente na sala de aula e não fazer com que ele interaja com os demais alunos. Isso a gente vê muito com o autista. O autista, ele tem, uma das características do autista é se isolar, é ficar naquele mundo dele. Mas é possível trazer esse aluno para o meio dos outros? É sim. Só é procurar entender como funciona e buscar metodologias adequadas para isso. Verdade. Muito boas essas informações. Muito informativo o programa está, né? Provocador até, eu digo. Né? É muito bom ter pessoas que venham trazer esses tipos de esclarecimento para a sociedade, né? Isso, Janete. E aí, a pergunta da menina vai dar certo? Vamos ver, viu, Richard? Eu estou curiosa para saber o que é que a pessoa aí quer saber. Com certeza. Só um minutinho, pessoal. Estou organizando aqui. Enquanto isso, o que é que o pessoal está dizendo aí na página, Cícero? Boa noite a todos. Me chamo Raimunda. Moro aqui, Areia Branca, Rio Grande do Norte. Sou mãe de Francisco Lúcio, no qual ele tem autismo. E no primeiro ano de sala de aula, né, foi a creche, ele estudou 2 anos, foi muito difícil, não foi fácil. Mas assim, ele teve a sorte de pegar uma professora que fez especialização na área das crianças com deficiência, e assim, ela não teve dificuldade, né? Só ele que teve, que é a questão de interação social, né? A questão da zoada, mas graças a Deus foi tudo muito bom, graças a Deus. Só que nessa escola que ele está, no Vão Rosado Maia, primeiro ano foi difícil porque ele pegou uma professora boa, mas na verdade ela não tem experiência com crianças com deficiências, tipo assim, jogaram ela lá, e ela teve, primeiro foi muita dificuldade, nós assim, ela tinha uma opinião, eu tinha outra, eu conversava, às vezes ela não aceitava, mas cada um tem sua opinião, né? Mas graças a Deus esse ano ela fez um curso, fez um treinamento ano passado pela Prefeitura de Areia Branca, e esse ano, graças a Deus, está tudo muito bom, assim, ela está entendendo o comportamento dele, o Lúcio gosta muito dela, graças a Deus.
Está tudo bem, graças a Deus. Agora sim, nossos políticos deveriam investir mais, né? Porque quando o professor quer fazer uma especialização, ele tira do próprio bolso dele. Essa é uma dura realidade aqui na nossa cidade, que muitas vezes não é nem remunerado. O professor tem que botar na justiça para poder ganhar aquele dinheiro. É verdade. Então, é muito pertinente isso que ela traz, nessa dura realidade, né? E deixa para responder, deixa para falar sobre isso no próximo bloco, Richard. Pode Temos ser? mais participação, viu? Na próxima temos Pronto, mais responderemos participação. no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Estamos aqui com o professor, pedagogo Richard José, né? Um debate bem interessante em relação a essa questão da formação dos profissionais, um assunto que realmente precisava ser debatido, né? E Richard aqui está dando uma aula de como realmente deve ser feito e os gestores públicos também devem se preocupar com essa questão. Janete tem uma pergunta aí no áudio, né, Janete? É verdade. Tá vindo muitas perguntas, né, para o professor Richard. E o WhatsApp do Psicologia no Ar, 88, o código 9, né, que é o que estão colocando agora, 9609-4408. Mande sua pergunta. E aí temos uma pergunta para você, professor. Boa noite, meu nome é Luana Araújo, sou professora da sala do AED Mari, Ceará. Professor Richard, é fato que a falta de informação, ela tem como fonte, né, o governo que não oferece essas formações, essas capacitações para os professores. Sobre um futuro, o que o senhor me diz, existe a esperança de uma formação e de uma implementação realmente da inclusão, começando pelos professores, partindo do governo? E aí ela finaliza, né, aqui dizendo assim, de 0 a 10, qual a influência da força de vontade do professor para alcançar esses objetivos traçados? Um abraço, Luana, e muito obrigada pela pergunta. Boa noite, Luana. É bem interessante o questionamento levantado por você. E assim, de fato, a questão da informação, ela é muito salutar de como a gente vê as informações. Claro que o governo ele precisa patentear a qualificação, os cursos de preparação para os professores na perspectiva inclusiva. É fato, o governo deve oferecer todas essas condições. Agora, diante da, vamos dizer, negligência dos governos em relação à educação inclusiva nessa perspectiva de formação, de qualificação dos profissionais, cabe também aos profissionais buscar essas informações, colher essas informações, fazer pesquisas, estudos, para tentar minimamente cobrir um pouco dessa deficiência, que é a falta de qualificação promovida dentro de um curso específico, dentro de uma especialização, dentro de uma graduação. Então, quando a gente não consegue ter essas informações vindas através de projetos políticos do governo, como o Cícero mesmo coloca, então cabe ao professor correr atrás. Por que isso, gente? Porque a educação inclusiva é uma realidade, não é utopia. A lei está aí, não tem como voltar atrás. Não tem como se pensar que daqui a 1, 2, 3, 10 anos vai acabar com esse negócio, esse pensamento de educação inclusiva. Muito pelo contrário, ele está cada vez mais forte. E é a realidade que todo mundo vai ter que assumir, inclusive todos os profissionais da escola, a família, a sociedade. Então, a informação, quando não temos, através de uma formação, devemos buscá-la.
Com relação à influência sobre a vontade, o professor, como eu digo, o professor tem que ter também. O professor ele tem que fazer sua parte. Não adianta chegar o aluno inclusivo, o aluno incluído, e o professor ele simplesmente ignorar essa realidade. Não, o professor ele tem que ter autoestima, ele tem que ter vontade, ele tem que ter inspiração e, acima de tudo, ele precisa entender que é uma responsabilidade do profissional. Isso não é só eu quero entender de educação inclusiva, não. É uma responsabilidade, é uma obrigação da escola, é uma obrigação do professor receber as crianças com deficiência. Então, não tem esse negócio de, eu quero, não quero. Como eu falei, alguns professores, houve uma resistência muito grande no princípio, mas hoje a gente vê que o quadro está mudando justamente pelo fato de que não tem como voltar atrás. As crianças estão lá, estão chegando, e se elas estão chegando, o professor precisa ter toda uma força de vontade para atendê-las. Essa questão do governo que a nossa colega Luana Araújo, lá de Mari, professora. É a preocupação que a gente escutou no áudio anterior, né, antes da gente entrar para o intervalo, que uma telenauta lá de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, abraça você, Lúcia Mesquita, aí em Areia Branca, né, ela que fala que tem um filho autista. O diretor disse que eu tenho que olhar para aquela câmera, né? Estou olhando errado hoje. Então, Lúcia Mesquita, muito obrigada, né? Você que tem um filho autista, e conta para a gente, relata, Richard, essa dificuldade que ela encontra de profissionais capacitados, né? Ela que sofreu muito no início, agora que tem um profissional capacitado na escola que ela põe o filho dela, para você ver a dificuldade que existe, né, nessa questão de profissionais ainda capacitados, e ela enfatiza também essa questão do governo, da falta de investimento do governo do município para capacitar as pessoas, né, os profissionais, para estar atendendo essas pessoas com deficiência. Então, Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos vocês aí de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. E só abrir um parêntese aqui, né, para estar mandando um alô para Josi Alves, que ela está acompanhando a gente, né, está muito feliz assim pelo debate. Danilo Lima, de Goiânia, Pernambuco, né, ele está assistindo a gente também. Abraço, Danilo. Renata, daqui de Cajazeiras, psicóloga também. Renata, um abraço para você e dizer que o programa está bem legal, né? É isso aí. Tem também aqui uma pergunta, né, de uma professora de História, e ela também está fazendo psicologia agora, é aluna da Faculdade de Santa Maria, a Deilze, né? Vou passar aqui, ela mandou um questionamento aqui no... Internautas do programa Psicologia no Ar. Meu nome é Adeilze, eu gostaria de fazer um questionamento ao entrevistado. Na sua opinião, de que forma as academias estão formando os seus futuros profissionais para trabalhar com inclusão? Você acredita que as academias estão preparando adequadamente esses profissionais para ir para o mercado de trabalho, trabalhar com essas demandas de inclusão social? É isso aí, a pergunta de Adeilza. Boa noite, Adeilza. De fato, como eu falei inicialmente, ainda existe uma situação, vamos dizer assim, rasteira, limitada ainda, de academias preparando os professores para a formação na educação inclusiva. Alguns cursos, os cursos de licenciatura, por exemplo, o curso de pedagogia, a gente paga uma disciplina em relação à educação inclusiva. Mas eu entendo que não é suficiente você pagar uma cadeira e você fazer uma especialização, você se especializar, você se qualificar especificamente nessas necessidades, nessas deficiências que existem. Então, as academias precisam realmente melhorar. Eu acredito que algumas instituições de ensino superiores já estão trazendo um curso de pós-graduação na área de educação inclusiva. E aí sim, com certeza esses cursos vão auxiliar bastante os professores a ter uma visão melhor do que trabalhar, porque o grande desafio hoje não é só receber a criança com deficiência, não. O desafio é como eu devo trabalhar com essas crianças. Eu preciso conhecer as deficiências, eu preciso conhecer
conhecer como é que funciona o cognitivo dessas crianças. Por exemplo, quando a gente fala em deficiência, é preciso entender que nós estamos falando de cadeirantes, nós estamos falando do deficiente visual, nós estamos falando do deficiente intelectual, que eu acredito que quando é um dos casos mais assim preocupantes e que trazem medos para os professores, não medo de lidar com a criança, mas de não saber lidar com ela, não saber como agir com aquela criança. Então, os cursos eles precisam preparar os professores nessa perspectiva, orientar, fazer com que esses professores eles possam enxergar como o aluno pode desenvolver sua aprendizagem. Porque existe o caso dos DI, das crianças que têm deficiência intelectual, que a aprendizagem não acontece numa aprendizagem formal, numa aprendizagem intelectiva. É um trabalho mais voltado para a socialização, para a interação, justamente porque a deficiência intelectual não vai auxiliar, não vai favorecer que ele aprenda, que ele desenvolva cognitivamente. Mas aí sim, se as academias começarem a trazer esses cursos de especialização, buscando formar especificamente os profissionais nessa área, com certeza vai favorecer bastante, vai enriquecer bastante e com certeza vai fazer com que os professores se sintam mais fortalecidos a atender essa demanda que é cada vez mais crescente, não tem como voltar atrás. Muita gente acompanhando aí o programa, né? Maria Eunice Abreu, né? Ela está parabenizando aqui. Matheus Dantas também está junto conosco aí. E Rafael Lira, ele show aqui. Obrigado aí o pessoal, né, que está conosco aí, através das redes sociais, da página Psicologia no Ar. Verdade, pelo WhatsApp também, Dona Geralda, Seu Zico, Daiane, Tanta lá do Baixio, e um alô para Stanley lá em Itaporanga. Beijo. É isso aí. Tu tem mais alguma pergunta, Cícero, para fazer? Não tem? Está satisfeito por hoje. Foi muito esclarecedor hoje, foi muito rico o debate, né? Muito rico, um programa muito legal. Então, qual seria... o que você diria para a gente encerrar aqui o programa, Richard, em relação à formação de professores e principalmente, né, para a inclusão de alunos com deficiência? Só voltando para o que Lúcia Mesquita questionou, a princípio, a educação inclusiva, ela causou um certo medo, não só nos profissionais de educação, como na sociedade e nos pais. Houve uma resistência muito grande quando se falou em educação inclusiva, porque a educação inclusiva, o aluno vai para a sala de ensino regular. A princípio, alguns pais temeram, achando que o aluno que tem alguma deficiência iria fazer com que a aprendizagem dos seus filhos fosse diminuída, como se entendesse assim: o aluno deficiente vai para a sala de aula, o professor não vai ter condições mais de atender a parte de conteúdos com os alunos e vai prejudicar a aprendizagem, com medo de seus filhos se prejudicarem em concursos públicos vestibular. Mas isso aí foi por algo abaixo. A gente vê que a própria sociedade já está aceitando mais a parte de educação inclusiva, os professores, como eu disse, os professores Cajazeiras, por exemplo, eu cito Cajazeiras porque eu conheço, moro nela e convivo com alguns profissionais que trabalham, que amam essa área de educação inclusiva, e eu vejo que a Cajazeiras ela tem crescido bastante nisso, significativamente. Os profissionais que estão, como eu citado, Keilane, Francisca Jorge, nós temos o Elson, que faz trabalho com pessoas surdas. Então a gente vê que já existe uma melhoria significativa. Claro, precisa melhorar muito a partir do momento que todos os profissionais são qualificados, porque não adianta também uma minoria ser qualificada. E em relação à educação inclusiva, é bom entender que, por exemplo, a escola, como eu falei, ela é a porta para todos os problemas da sociedade hoje. Tudo joga para a escola, para que a escola possa resolver. A educação, no geral, tudo corre para dentro da escola. E veja bem, a escola tem apenas um profissional para atuar, que é o professor. Claro, tem o gestor, tem o supervisor, são os profissionais específicos da área da educação. Mas vejam bem, nas escolas necessitam profissionais também da área da educação. O psicólogo, ele faz falta dentro da sala, dentro da escola, porque ele pode orientar também esses professores em relação ao comportamento do aluno. É um suporte importante tanto para a equipe, né, dentro da escola, quanto para preventivo, né, do bullying, de outros processos que ocorrem dentro da escola, né, professor? Exatamente. Então,
a escola ainda sente essa falta, é preciso trazer mais esses profissionais. Claro que existe já nos municípios, Caseira tem os profissionais, os psicólogos que atendem, mas não de uma forma bem direta. Muitos municípios, porque como eu digo que Caseira está avançada, é porque muitos municípios aqui na região, no Brasil mesmo, ainda deixam muito a desejar. É como Lúcia contou, Lúcia falou. Tem municípios que não estão fazendo absolutamente nada pela educação inclusiva. Então, a participação também dos profissionais da saúde é muito importante também nesse processo de inclusão. O psicólogo, nós já temos o psicopedagogo que atua nas escolas também. A questão da equipe multidisciplinar é Exatamente. Né? Eu costumo dizer, até quando eu estou dando aula aos meus alunos, quando eu falo da educação, que a educação evoluiu muito, avançou bastante, mas precisa muito mais. Porque a gente deu 2 exemplos, a saúde. A saúde não funciona só com o médico. Se tivesse só o médico, ela não funcionaria. Ela precisa do enfermeiro, do auxiliar, do técnico, do psicólogo, do assistente. A escola também necessita de uma equipe multiprofissional para tentar atender essas demandas. Porque quando a gente fala do psicólogo para a escola, não é só para atender a demanda de deficientes, não. Porque os nossos alunos também eles estão passando por alguns transtornos. Nós temos alunos que são muito agitados, que sofrem problemas em casa. Então, são vários fatores. Quem tem deficiência, distúrbios de aprendizagem, que precisam passar por uma conversa, por um acompanhamento, a ansiedade. Então, outros profissionais deveriam estar intercalados, deveriam estar dentro da escola. Se não dentro, o psicólogo, eu acho que ele é fundamental estar dentro da sala, ele está dentro da escola, ele participar diretamente dentro da escola, assim como um assistente social. Mas é preciso ter um neurologista que possa dar um suporte também extra para esses casos de DI. Então, o psicólogo, como eu já falei, o fisioterapeuta, o fono, que nós temos muitas crianças com dificuldades de fala. Então, é preciso ter toda uma equipe. Então, a escola precisa avançar nisso. É preciso pensar que a escola não é só professor, gestor, supervisor e coordenadores e alunos e pai de aluno. Não, tem que ter também profissionais da saúde. Professor, só para falar que o Ceará está em peso, né? Luana Araújo mandou áudio para a gente perguntando, né? E aí o pessoal lá do Icó, Ceará, né? Pertinho da minha terra, beijo pro pessoal do Icó e em especial mandar mensagem, né? Aqui, parabenizando o programa e mandando um alô também para Daniel Bruno, Emanuel, Matheus, Rafael, Salles, Vivian, Sena, Samara, Nailu, Preta, Nayara, Pedro Alex e Tainá. Então, abraço para vocês e muito obrigada por estar acompanhando a gente, pelo carinho que vocês têm, tá certo? Então, é isso, né? Richard abordou aqui esse tema muito importante, né? E, infelizmente, o tempo é pouco, acabou, a gente teria muito mais ainda o que falar aqui, o que discutir, né, Richard? Como você ainda adentrou aí, a importância do psicólogo nesse educacional, né? No contexto escolar, que é muito importante, até para uma forma da gente desmistificar o nosso papel enquanto profissional da psicologia, que nós não somos, eu sempre estou repetindo isso, batendo na mesma tecla, né, que nós não somos aquele profissional que está limitado à clínica, né, a cuidar, como se diz, da loucura, né? Nosso papel, ele vai além, a gente tem uma área de atuação bastante ampla, então é isso, as escolas hoje precisam sim dessa equipe multidisciplinar, obrigada, né, e do psicólogo. E temos uma lei, né, Zerenides? A gente sabe que tem uma lei, né, que precisa entrar em vigor o mais rápido possível, né? Então, me atualizem, mas precisa entrar em vigor urgentemente, porque essas demandas elas são altamente necessárias para evitar, né, de uma criança crescer com algum problema, né, devido a uma brincadeira, né, em sala de aula. Isso é importante. Bem, só para a gente finalizar, fortalecer que Cajazeiras, por exemplo, eu falo de Cajazeiras está crescendo, ela está no caminho certo, né? Os pais estão vendo que seus filhos estão sendo acompanhados, claro, que quando se qualifica melhor a mão de obra, mas está no caminho certo, precisa ainda avançar muito, né? Mas o caminho é esse, é buscar justamente fazer com que as crianças com deficiências estejam dentro da sala de aula. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de vocês cederem. A gente que agradece. A
A gente agradece a Richter pela disponibilidade de estar aqui, passando todo o seu conhecimento para também orientando as mães, né, que têm crianças com deficiência, também os profissionais aí, e com certeza vão estar atentos a esse programa, né, que vai ser repassado pela página Psicologia no Ar. Vai estar lá, né, o programa, o vídeo. É só você que perdeu a oportunidade de acompanhar essa entrevista ao vivo, você depois acompanhar. E tem ricas informações do professor e pedagogo Richter. Então a gente fica por aqui e agradecendo também a todos os telenautas que esteve junto conosco aí ao vivo, acompanhando e mandando as suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima terça-feira com o hashtag Saúde mental é preciso cuidar.